Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fique agora com mais um resumo semanal da novela Meu Pecado. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu gostei. Um grande abraço e beijo da Rainha dos Resumos. Segunda-feira, dia 31 de julho de 2023. Paulino, o dono da Fazenda Milagres, é pai de Lucrécia e César. Rosário, a mãe das crianças, superprotege o filho e ao mesmo tempo demonstra um ódio incompreensível pela sua filha Lucrécia. Inês, esposa de Ramiro, está com os dias contados e tem sua doença agravada pelo próprio marido, que dá a ela uma medicação que piora seu estado dia após dia. Ela pede que veja seus filhos antes que morra, mas Ramiro a tranquiliza. A empregada diz a Ramiro que acha uma boa ideia trazer as crianças para que Inês veja pela última vez, mas ele garante que não, pois ela irá só piorar, e pergunta se pode contar com ela. Ela responde que sim e sai. Justina diz ao seu marido Rodolfo que está farta de ser pobre e não dar o melhor para os seus filhos, e ela o humilha por ser professor. Na verdade, ela e Ramiro são amantes, e este só se casou com Inês interessado em seu dinheiro. Sentindo que sua vida está por um fio, Inês pede pela presença do padre Matias para se confessar. Na brincadeira, César se revolta e chama Manuel de cachorro por ficar atrás da sua irmã. Ramiro e Justina fazem amor. Lucrécia pede para César procurar Manuel para pedir desculpa, e ele responde que não irá. Ela pega pelo braço e tenta convencer o irmão a pedir desculpa para Manuel, mas bem na hora, sua mãe chega e lhe dá uma bronca. O padre Matias vai até a casa de Ramiro e pergunta dele para Assunção, mas ela responde que ele foi até a casa de Paulino para jogar e pergunta se ele não ouviu. O padre responde que ele diz que iria voltar para casa mais cedo para ver sua esposa. A Assunção nega ter visto chegar mais cedo. Inês, ao se confessar com o padre, diz que sempre achou que Ramiro só se casou com ela por conta do seu dinheiro, e que agora está enganada, pois ele está se mostrando muito forte ao lado dela nessa situação da doença. Ramiro pergunta a Justina se largaria Rodolfo por ele, e ela responde que sim. Delfina, a babá de Lucrécia e César, sempre se refere a Manuel como o irmão de leite deles. O padre pergunta para Ramiro onde que ele estava. Ramiro responde que foi ver o médico da sua esposa e que está muito preocupado. Justina chega em casa e Rodolfo a questiona por ter saído tão arrumada e discutem mais uma vez. Inês pede para seu marido não dar mais os remédios porque toda vez que ela toma esses remédios, ela só piora. Mas mesmo assim ele dá. Rodolfo pede para Justina que o perdoe e tenta a beijar, mas ela se nega. Justina afirma para Inês que seu marido tem uma amante, mas diz que não sabe quem é ela. Terça-feira, dia 1º de agosto de 2023. Quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023. Rosário insiste para que Lucrécia se confessa, e ela conta ao padre Matias que viu Ramiro e Justina se beijando. Rosário vai até a casa de Rodolfo e Justina e reclama do comportamento dos seus filhos e coloca a culpa em Juliano por conta do mau comportamento da Lucrécia. Justina fica revoltada e diz que só porque eles não têm no mesmo nível financeiro que ela pode falar assim. Rodolfo garante a Rosário que nunca irá mais colocar os pés em sua casa. Matias visita Ramiro e o critica por ter uma amante e pergunta se é Justina. Ele nega. Paulino fica revoltado com Rosário por ela ter ido até a casa do seu amigo. A Assunção encontra Inês sem vida e diz na cara dele que ela morreu sem ver seus filhos. Rodolfo pede para Juliano não procurar mais por Lucrécia.
O médico quer que seja feita uma autópsia, mas Ramiro o convence ao contrário. Rosário fica sabendo que Inês morreu. Ao conversar com Paulino, Rodolfo garante que não voltará mais à sua casa. O corpo de Inês é levado. Bem na hora, o padre chega e faz um sinal da cruz e entra na casa. E fica sabendo que ela morreu de madrugada. Ele estranha por ter sido tão rápido. Ramiro diz que se arrepende de ter traído a sua falecida esposa. Lucrécia fica sabendo que irá no velório. César fica com inveja e quer ir também, mas é informado que sua mãe não permitiu. Ramiro recebe apoio dos seus amigos. Justina fica sabendo que Inês faleceu. Assunção confidencia a Delfina que desconfia que Ramiro matou Inês. Justina escuta tudo. Quinta-feira, dia 3 de agosto de 2023. Delfina sugere a Assunção que conte ao padre Matias. Ela diz que não irá contar porque o padre irá fazer perguntas a Ramiro e ele pode demiti-la. E assim ela não poderá cuidar dos filhos de Inês assim como foi prometida à falecida. Já na missa, Ramiro flagra a Assunção conversando com o padre e fica desconfiado. Depois da missa, ele envia a Assunção junto com um carro para a cidade. Depois da missa, Paulino diz a Rosário que será uma boa oportunidade de pedir dinheiro para Ramiro. Ela responde que não gosta que ele peça favores a ninguém e diz estar arrependida por ter levado César para o velório. César está triste e diz a sua irmã que não quer que o feche em um caixão. Ela o tranquiliza dizendo que as crianças não morrem. Lucrécia vai pegar água para o pônei do seu irmão e Ramiro aparece querendo conversar com ela e o ameaça. Manuel chega bem na hora e a defende. Depois da missa, Rodolfo sai para almoçar com os filhos. Justina aproveita que está sozinha para se encontrar com o amante e exige que ele faça dela sua esposa, porque espera um filho dele. Ele não acredita e pede que vá fazer o teste e o leva à força. Lucrécia pede para Manuel não contar nada para ninguém. Justina faz o teste e dá negativo. Rosário fica sabendo que Paulino chamou seu amigo para ir até a casa e ela se retira da mesa. E ele vai logo em seguida. Rosário diz com todas as letras que não irá recebê-los. Ramiro dá dinheiro para Justina voltar para casa, pois ele não pode voltar. Justina chega em casa muito tarde. Não dá nenhuma explicação ao marido e este a acusa de ter o amante. Juliano, ao ouvir as brigas dos pais, ele chora. No dia seguinte, Rodolfo leva os filhos até a fazenda e pede para que Paulino cuide dele, porque está tendo problemas conjugais. As crianças vão brincar na beira do rio e César cai na água. Sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023. Paulino é informado que Ramiro comprou a terra que lhe interessavam. Rodolfo desabafa com o padre Matias e afirma que se descobrir que Justina o engana com outro homem, matará os dois. Lucrécia chega em casa e conta aos seus pais que seu irmão caiu no rio. Rosário se desespera e olha com ódio para sua filha. Rodolfo pergunta para Justina se ela quer se separar. Ela debocha da cara dele e pergunta como que ele irá sustentar duas casas. Rosário diz que se acontecer alguma coisa com César, ela irá morrer. Lucrécia aparece e é agredida pela sua mãe, que a acusa de ser culpada. Rodolfo fica sabendo que César se afogou. Todos os homens vão à procura do César. Juliano conta a Justina que César se afogou e ela fica em choque. Delfina encontra Lucrécia dentro do guarda-roupa e tenta consolá-la. Depois de muitas horas de busca, Modesto encontra o corpo do menino. Paulino pega o filho pelos braços e leva para a fazenda.
Rodolfo conta à família que César faleceu. Todos choram. Juliano diz a seu pai que errou, pois não teve forças para salvar César e chora nos braços dele. Rosário, agarrada no corpo de César, diz a Paulino que não quer que tirem ele dela e implora que não o leve. Rosário se nega a ir ao enterro e acusa Juliano de ter matado seu filho. Paulino convence Rosário a descer para o velório. Ao ver Paulino, ela esbofeteia e o chama de demônio. Justina fica revoltada e eles vão embora. Lucrécia sai correndo, chamando por Juliano. Josué conta à sua mãe que Juliano chamou César de medroso por não atravessar a ponte. Ela pede que ele nunca mais repita isso. César é enterrado. Juliano foi até o enterro e a Lucrécia o vê e o abraça. Delfina encontra Rosário desfalecida com um frasco de remédio vazio ao seu lado e fica desesperada.